Olha, Teacher Laís Viana. Tá o nome da Laís aqui. Hi, people. Hi, teacher. Hi, you listen to me? Great. Yes. Let's see. Rosilane. Hi. Hello. You see, I am Teacher Laís. She forgot to remove that. Maria Montovani. Hi. Hello. Walter Antônio. Hello, teacher. Hey, what's up? Caio. Hello, Caio. Hello, teacher. Hello. Natael. Hello. Hey, man. You are in the dark, Natael. Nathanael, desculpa. You're in the dark. Paula. I can see you, Paula. Ana Yasmin. Ok. Galaxy J6 aí. Não tem o nome, não sei quem é. Érico Christopher. Hi. Também não me ouve, eu acho. Esse nomezinho aqui eu vou ter que pedir para tu falar para mim. Cigani Tila. Que desculpa, eu não sei pronunciar teu nome. Melhor Paulino. Oi? Melhor Paulino. Pauleno. Mas como é que pronuncia o teu do primeiro nome aqui? Eu quero ouvir. Ntsingani. Ntsingani. Ah, não é tão difícil. Ntsingani. Very good. Where are you from, Ntsingani? I'm from Angola. Angola? Yes. Ah, very nice. Israel, can you listen to me, Israel? Yes. Very good. Tem a Edja. Can you listen to me, Edja? Hello, teacher. How are Hey, you? what's up? Fine, thank you. Depois tem o Caio Holanda. Já falei com o Caio, não, né? Já, sim. Já, né? Porque estou conectado em dois dispositivos, pode ser? Desculpa, não entendi. Eu estou conectado em dois dispositivos, pode ser? Ah, tá. Sem problema. Okay. É que fica melhor para poder eu participar, interagir com a turma e com o senhor. Benedito, não falei contigo, né? Não te dei oi. Didn't say hello to you. You listen to me, Benedito? Hello. That's How it. are you doing? Fine. Thank you. Deixa eu ver quem mais que eu não falei aqui ainda. Isabel Dávila, falei contigo? Não. Tem o iPhone da Delanca? Também não. Eu vou falando com o pessoal aqui. O Érico Christopher me mandou um hi, teacher, how's going? Já respondi também aqui. Então tá. Se vocês tiverem dúvidas hoje aqui, perguntem, tá? Eu tenho aqui algumas dúvidas anotadas que estavam no fórum. Eu vou começar por elas, e aí se eu explicando ainda tiver dúvida, vão me perguntando, tá? Eu vou só compartilhar aqui a tela, porque eu vou escrever algumas coisas, tá? Vamos lá, aqui, whiteboard. Eu vou escrevendo aqui para vocês algumas coisas. Consegue enxergar legal aí? Yes. Yes. Sim. Tá bom esse tamanho de letra aí? Yes. Very nice. So, here we go. Deixa eu só fazer esse aqui. Então, tá. Primeira dúvida que veio aqui foi da Vânia. Não sei se a Vânia tá online agora. Talvez não. Mas eu vou responder a primeira dúvida dela, então, que ela perguntou assim, ó. Minha dúvida está no listening da week 2, que ele fala assim, ó. Once he doesn't have school these days. Essa palavra once. Once é barbada, tá? Ela tem um sentido só. Opa, não escreveu nada aqui? Vamos de novo. Aqui, ó. Essa palavra aqui, ó. Once, tá? Once é a mesma coisa que uma vez. Ou uma vez que.
Tá? Pode ser uma vez que. Uma vez que. Porque, como ele está no início da frase, está dizendo assim, once he doesn't have school these days, uma vez que ele não tem a escola nesses dias, nessa época, aí depois continua a frase. Então, uma vez que, ou once, uma vez. Se eu te perguntar, how often do you cook? Com que frequência você cozinha? How often do you cook? Once a week. Uma vez por semana. Twice a day. 2 vezes por dia. Aí tem o twice, não sei se você já viu na vida isso aqui, ó. Twice. Twice é a mesma coisa que 2 times. 2 times. Ou, né, 2 vezes. Já tinham visto, não? Yes. Yes? Tá, então esse once ali que ela perguntou, traduz naquela frase como uma vez que. Yes? Yes. Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa. Pode ser uma vez como numeral, isto. E também posso usá-lo como casual, tipo visto que, desde que. Essa é a ideia de uma conjunção, tá? De desde que, visto que, uma vez que. É isso aí, ok? Então, o once aí para vocês. É isso que quer dizer. Isso tá... Deixa eu ver, ela botou aqui na Week 2, no texto da Laís, que ela fala do Guto. Não sei se vocês chegaram nessa parte, alguém que estava nessa aula deve ter visto, né, no texto lá. Ok. Dúvidas aqui, não? No. Very good. No. Very nice. Então, vamos adiante. O que é a próxima aqui? Próxima dúvida que vem... Ah, essa aqui é legal. Bem bacana, bem bacana. Aqui. Próxima dúvida é isso aqui, ó. Vocês vão ver essa matéria mais adiante, tá? Vai aparecer isso aqui. Very, many e a lot. A lot of. Tá. Quem perguntou foi a Albânia. Não sei se a Albânia tá aí. Eu não enxergo todo mundo, né? Porque tem bastante gente. Mas, se não tá, vai ficar gravado e ela vai poder ver depois. O que diz aqui? Very many e a lot of. Hello, teachers. It's alright. Tá, ela fala assim. What's the difference between very many e a lot of? How to know when to use them. E quando saber quando usar. Eu vou começar diferente, tá? Eu vou começar com a diferença disso aqui, ó. Many e much. Alguém sabe me dizer? Ninguém. Legal. Então vamos lá. Qual é essa diferença? Many e much, elas me trazem a ideia de quantidade. Tá? Quantidade. Se eu digo assim, ó, many cars, many people, muitos carros, muitas pessoas, tá? Many, quantidade. E o many eu vou usar no plural, certo? Eu vou falar assim, ó, I have, por exemplo, a many, I have many books. Vocês entendem? I have many books. Eu tenho muitos livros. Eu tenho muitos livros, tá? E eu vou dizer assim, ó. I don't have much time. O que eu disse? Eu não tenho muito tempo. Eu não tenho muito tempo. Esse much aqui, ele vem no singular. Muito. A tradução é muito. Não é muitos. Muitos é many. Os dois falam de quantidade, tá? Os dois falam de quantidade de tempo, quantidade de livros. Só que um é singular e outro é plural. Aí tu não vai errar nunca, tá? Many eu entendo como plural. Muitos. E much eu vou traduzir como singular. Muito. Como é que eu digo, então, muito dinheiro? Many... A lot of. Ah, tá. Tu já tá pulando na próxima fase aí, né? Mas beleza. Tá certo também. Money. Tá? Many money. Much money ou many money? O que tu acha que fica melhor? Many money. Much money. Much money. Much, né? Porque, ó, money é singular, dinheiro. Então eu falo much money. Muito dinheiro. E aí eu falo muito pão. Ah, comi muito pão. Muito pão. Não muitos pães. Eu comi muito pão. I ate much bread. Much no singular,
many no plural. E se tu tiver dúvida, não sei se é many, se é much, coloca a lot of. E aí tu não vai errar. Que o a lot of serve para os dois. Tanto para singular como plural. Eu posso dizer aqui, ó, algumas frases, tá? I have a lot of books. A lot of. Isto. E I don't have a lot of time. E eu não tenho muito tempo. É a mesma coisa. O a lot of, então, ele pode ser no plural ou ele pode ser no singular. Dúvidas? Nenhuma. No? I have a question. Manda, Walter. É o seguinte, many e much. Tá. A questão de ser contável e não contável. Tem Aham. alguma relação? Tem. Confunde mais. Exatamente. Eu estava vendo isso, Aham. de contáveis e não contáveis. Quando É você que... não contáveis, usa PIS, alguma coisa assim. Isso, tá certo, claro que tá certo. Tu vai ver isso na gramática, né? É contável ou não é contável? Mas às vezes tu não sabe o que é contável e o que não é contável na língua inglesa, então confunde muito. Se tu fizer a tradução literal, tu não vai errar. Porque many é muitos. Sim. E much é muito. Aí não tem erro. Como é que eu digo muito? Quanto custa isso? Aí tem essa parte da pergunta, né? Com o how, né? Vou até botar esse exemplo aqui, ó. O que significa? Vamos traduzir. How many? How many é o quê? Quantas? Quantas ou quantos? E how much? Quanto custa, quanto é? Quanto ou, né? Nesse sentido de quantidade também. Então, how many cars do you have? How many friends do you have? How many times? Quantas vezes, tá? How much money? How much time? How much food? Quanta comida? Então, sempre no singular. Much no singular, many no plural, tu não vai errar mais. Ok? Ok. E o a lot of substitui os dois. Aí não tem erro mesmo. Tá, e o very, teacher? E esse very? O very não é para quantidade, tá? O very é para intensidade. Como assim? Vamos pegar um exemplo. É aqui mesmo, ó. Very. Quero dizer assim, ó. She is very beautiful. O que eu disse? Ela é muito bonita. She's very Anotar as beautiful. dúvidas, né? Vão anotando, isso mesmo. She's very beautiful. Então, eu não vou falar she is much beautiful ou she is many beautiful. Não é quantidade. Muitas bonitas. Não. É de intensidade. Very beautiful. Hoje está very hot. Very cold. Está muito frio. Então, o very aqui é intensidade. Certo? Alguém com alguma questão que não ficou muito clara aí, não? Gente, perguntem, pelo amor de Deus. É isso mesmo? Tá ok? Yes. Very nice. Vou adiante então, tá? Deixa eu ver aqui. Alguém tava copiando? Yes. Sorry. Tá meio bagunçado, mas não sei se você consegue entender aqui. Significado? Qual o significado do quê? Really e very tem o mesmo significado na intensidade? Very e qual é o outro? Really. Really? Isso. Mais ou menos. O really dá mais intensidade ainda. Se eu disser assim, ó, she's very beautiful. Really beautiful, very beautiful. Isso. Se eu disser assim, ó, she is very beautiful, né? Ela é muito bonita. Agora, she's really beautiful. Ela realmente é bonita. É um pouco mais, um pouquinho acima do very, tá? Ok. Isso aí. Então, a dúvida da Albânia, eu acho que era essa, né? Espero que eu tenha explicado direitinho. Cláudia Oliveira. Acho que tu tá aí, né, Cláudia? Não? Teacher, tá me ouvindo? Quem tá falando, vamos ver? Tá me ouvindo, teacher? Tô ouvindo. Quem é que tá falando? Leandro, tudo bom? Leandro. Fala, Leandro.
Por? A Laura, que usa nos dois casos, né? Eu cheguei agora aqui, acho que tô no barco andando. Não tem problema, vamos lá. Pergunta aí. A Laura usa tanto no Plural como no né? singular. É, Isso. correto. Eu botei aqueles exemplos aí, né? I have a lot of books. Eu tenho muitos livros. E I don't have a lot of time. Eu não tenho muito tempo. Ok. Plural e singular. Tá? Very good. Aí vem a Cláudia Oliveira e perguntou assim, ó. Contração em resposta simples. Essa foi a pergunta dela. O que ela disse aqui? Minha dúvida é, quando respondemos com it is, resposta simples e curta, não podemos usar a contração it's, tá certo? Não pode. Mas quando foi usado o pronome he, foi utilizado no, he isn't. Porque, bom, mas aí tem a negativa. Posso apagar essa parte aqui já ou não? Gatos? Yes. Pode. Yes. Yes. Então, yes, you can. Yes, you Yes. can. Yes, you can. Thank you. Yes, you can. Yes, you can. Thank you very much. Yes, you can. Let's see. Então é o seguinte. Digamos que a pergunta é assim, ó. Uma pergunta. Is he gaúcho? For. Fez uma pergunta, né? Is he gaúcho? Ele é gaúcho? Aí eu vou fazer uma resposta curta. Yes, he is. Faltou uma vírgula aqui, né? Então, assim, ó, a resposta curta é o ponto final ali depois do verbo, ó. Is he gaúcho? Yes, he is. Sim, ele é. Não dá para contrair. Não dá para dizer yes, his. Só se eu respondesse yes, his gaúcho. Aí eu posso fazer a contração ali com o sujeito. Mas se a resposta for negativa, no. Eu vou dizer he isn't. E aqui, com a negativa, não tem Isn't. problema. O que eu não posso contrair é o is com o he. Na resposta curta. Na negativa não tem problema. No, he isn't. Acho que era isso, Cláudia. No, he isn't. Isto. Ordilei? Ordirley. Você que perguntou? No. Não. Tá. Então tá. Alguma dúvida aqui, não? Não. Beleza. Então vamos para a próxima. Quem é que veio com a próxima pergunta aqui? Foi a Sara. Sara tá por aí, não? Não? Ok. Todo mundo que fez pergunta não tá aqui. Legal. Deixa eu ver. Na Class 12, na aula 12, não sei, do nível módulo 1, tá? Porque na frase How many children does he have? How many children does he have? Quantos filhos ele tem? O does não vem na frase antes de children. Boa pergunta. Vamos fazer isso aqui. Vamos treinar um pouquinho de pergunta aqui. Vamos aproveitar todo mundo aí, tá? Pegar presente simples, tá? Simple present. Eu preciso ter... Para fazer uma pergunta no Simple Present, eu tenho que ter um auxiliar. Alguém sabe qual é o auxiliar? Do. Very good. O do, né? Do. Se for o you, por exemplo, né? Do you. Sure. Do you? Tá? Eu quero perguntar assim, ó. Você come? Como é que eu pergunto você come? Do you eat? Do Do you eat? Eat. do you eat sei lá o quê. Qualquer coisa que tu queira perguntar, né? Do you eat lasanha? Do you eat pasta? Do you eat barbecue? Você come tal coisa. Aí... Se eu quiser perguntar o que você come, aí eu tenho uma question word, né? What Do you do you Do you eat? Essa pergunta, do you eat, permanece inalterada, ó. Bola de cima. Eu só coloquei uma question word na frente. What do you eat? Como é que eu pergunto onde você come? Where do you eat? Where do you eat? Where do you eat? Perfeito. Do you eat? Se eu quero perguntar como que você come? How do you How eat? do you eat? How do you eat? How Do you eat? Tá. Se eu quero perguntar quando você come? When do you eat? What? Tudo bem. When do you eat? Tá? Percebe que não mudou nada na estrutura? Só acrescentei a question word. Mas agora eu vou botar uma outra question word. Eu quero perguntar assim, ó. Quantas vezes
você come? Quantas vezes? How many How many times? How many Many. times How many times? Do you eat? Pedro, baixa o volume! How many times do you eat? How many times do you eat? Então, a minha question word aqui não é uma única palavra, é how many times. Tudo isso é a question word. Alguma dúvida aqui? Não. Quero perguntar com que frequência você come? How Often How often? Do you eat? Repete aí que eu só estou ouvindo uma pronúncia um pouquinho estranha. Repete. Você não vai pronunciar o T. How often? How often? Often. How often? Yeah, much better now. Yes. How often? How often do you eat? 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 Perfect. Ele perguntou How por often do you eat? Tá? Agora, How a often? pergunta que ela tem aqui... bom, eu vou mudar aqui um pouquinho, tá? Vamos botar assim, não é you aqui, tá? Vamos dizer que seja... ou ele escolhe. Ou ele escolhe. Não vai poder ser you aqui. Tem que ser... Does your mom eat? A tua mãe come? Does your mom eat pasta? Tua mãe come massa? Does your mom eat meat? Tua mãe come carne? Estou fazendo uma pergunta. Eu quero perguntar o que a tua mãe come. What does your Does your mom eat? your mom? Porque your mom é ela. É o tua she. mãe? É a terceira pessoa. Certo? Your. Sim ou não? Yes. Yes. Beleza. Yes. Então, eu vou perguntar. Where does your mom eat? Aqui é a pergunta. Where does your mom eat? Onde tua mãe come? How does your mom eat? Como é que a tua mãe come? When does your mom eat? Quando que a tua mãe come? How many times does your mom eat? Com quantas vezes a tua mãe come? How often does your mom eat? Often. Frequência tua mãe come. Tá? Tranquilo? E na que ela ficou na dúvida. Então vamos tentar um pouquinho de menos barulho aí, gente. Tá? Ok? Eu vou fazer assim, ó. Tem a pergunta cadê aqui? How many children does... Eu vou botar a pergunta que ela botou, tá? How many children? Não ficou bom? Já que tá vazio, amor. How many children É a pergunta que eu já me perdi aqui. Does he have? Does he have? Quantos filhos ele tem? Quantos filhos ele tem? Ou essa é a pergunta, né? Quantas crianças, quantos filhos ele tem? Então, esse how many children é a minha question word. A pergunta é, ele tem quantos filhos ele tem? Igual no português, ó. Quantos filhos ele tem? O does tá antes do sujeito, que é ele, he. Alguma dúvida, não? Não. Tranquilo mesmo? Acho que a Sara confundiu aqui. Ela perguntou por que não tá o does aqui. Ela queria o does aqui. Depois do many, né? How many does não vai ficar. O sujeito aqui é ele e não filhos. Tá? Então é quantos filhos does he have? Ele tem. Tranquilo para vocês? Yes. Beautiful. Very nice. Então, para treinar um pouquinho, tá? Repete a pergunta. Does your mom eat? Does your mom eat? Yes, very good. What does your mom eat? What does your mom eat? Where does your mom eat? Where does your mom eat? Your mom eat. E vamos lá. How does your mom eat? How does your mom eat? When does your mom eat? When does your mom eat? Vou falar só o começo para falar toda a frase. How many times? How many times? How many times?
Does your mom eat? Does your mom Does your Does your mom eat? Healthy. Does How your, often? How often does your mom How eat? Very mom good. eat? E a última perguntinha, então. How Many many children How does he many, have? how many children how many how many children does he Great. have? Great. Excellent. Então tá. Sara, acho que foi a mesma Sara que deve ter perguntado a Sara Salles, se foi a mesma pessoa. Ela também perguntou assim, ó. Teacher, no módulo 1, class 13, na resposta, it's 5:03. Então é para horas, tá? 5:03 é isso. Pode ser 17 horas e 3 minutos. É isso? 5:03? É isso aí. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso aí. Ou pode ser 5 horas da manhã, né? 3 minutos. Vamos ver aí. Tá? Tá bom. Tá. Opa, joia. 5:03 Get some real action. Guess what? If you want to keep struggling, keep going. If you want to learn how to do it. Aqui. Olha só. Então, 5:03. Isso aí, mas aí você faz fora do ambiente virtual. Oi? Aí, Eu não consigo. não, aqui não. Aí você vai fazer fora. Você vai pegar Ele tá falando no telefone. Talvez eu consiga escutar vocês um pouquinho aqui. Ligação. Você vai lançar essas notas em um outro portal. Ele tá na ligação. Outra pessoa. Deixa eu só, eu não consigo. Eu não estou verificando aqui, eu não tenho seus dados ainda no. Gente, não consigo. Seu nome completo, Tem sua que data de ir nascimento, seu CPF e e-mail. Eu já vou te fazer seu cadastro aqui, eu não fiz ainda. Eu não tenho seus dados. Consegui? CPF e e-mail. Não. Não. Ai, meu Deus, cadê? Tem que descobrir quem é que tá falando aí. Acho que agora foi. Não. Né? Beleza. Tá, gente, olha só. 5:03, eu posso representar 5:03 de várias maneiras, tá? 5:03, 17:03 para nós, ou 5:03 da manhã. Eles vão colocar sempre assim, ó. 5 horas, 3 minutos. E eles vão falar, por exemplo, 5 ou 3. Pra dar aquele zero, assim. 5 ou 3. Isso é o jeito americano. Ou eu posso falar 3 past 5. 3 minutos passado das 5. E aí, se for de tarde, PM. Se for de manhã, AM. Ok? Então, 5:03 é o jeito de falar. Não fala 5:03. 5:03 fica meio estranho. 5:03. 5:03. Se for 5:10, 5:10. Aí tudo bem, não tem esse problema aí. Mas quando for de 01 até o 09, tu vai ter que falar o 0. Então, 5:04. 5, na verdade não falam 0, né? Eles falam 3. 5:05, 5:05. 5:05, 5:05. Tá? Tranquilo? Alright. Jeito americano de falar. Britânico vai falar 5 past 5. 5 passado das 5. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Eu acho que de dúvidas que eu tinha era isso. Não tinha mais nada lá. Alguém tem uma dúvida aqui agora, nesse momento? Teacher. Quem fala? Benedito. Diga, Benedito. E quando nós aqui, por exemplo, que horas são? A gente fala assim, 15 para as 3. Como ficaria isso? Ou eles não falam isso? Falam sim. Bem parecido, inclusive, tá? É voltar ali nessa... Para compartilhar aqui, já mostro para ti. Acorda. Olha só. Acorda. Fala, qual é a data que a hora que tu falou mesmo? 15 para as 3. Tá, 15 para as 3, né? Então, eu vou colocar aqui. Half past. Vou colocar alguns reloginhos aqui. Não, too far.
Agora são 19 horas, tá? 19 horas e 31. E 30 minutos. Vou botar 19 horas e 40 minutos. Vou colocar 19 horas, agora para sacanear, 45. 19 horas, vou botar aqui, e 55, por exemplo. Como é que eu vou dizer isso aqui? Half, que é metade, tá? Half. Faz. 7. Tá? Não vou falar 19. 22. 8. 20. 7. Ah, pronto, 8, né? 8. 20 para as 8. Literal, ó. Para as 8. 20 to 8. Vocês podem falar 20 ou 20. Tanto faz. As duas pronúncias estão corretas, tá? Repete. 20. 20. 20. Ah, o americano vai falar 20, o britânico vai falar 20. 20. Olha como tu quer falar. Aqui falta 15. Como é que é 15? A quarter to 8. Ah, 15 to 8. Bem simples. Fala. 15 to 8. Tá? Ou desta forma aqui, ó. A quarter to 8. Um quarto para as 8. Acho que no espanhol também eles costumam falar assim. E como é que é 5 para as 8? 5 to 8. 5 to 8. Respondi tua pergunta, Benedito? Yes, respondeu sim. Tá. Então, eu posso falar 7h40, 7:40? Pode. Posso falar 7h45, 7:45? Tranquilo também. O americano fala assim. O britânico já vai usar mais a forma do 15 to 8, a quarter to 8, 5 to 8. Tá? Mas depende de cada um, assim. Very good. Ok. Mais alguma pergunta? Eu vi que no chat tem várias coisas aqui. Arielle. Arielle, tu tá aí, Arielle? Oi, tô. Tu perguntou aqui, deixa eu saber se eu entendi. Não entendo quando utilizo do e nem por quê. Tá. Acho melhor silenciar os microfones, tá muito barulho. É verdade. É que eu tô no primeiro módulo, na verdade. Então, tá, eu já não entendo. Ele não tem tradução, né? Tá, deixa eu só botar aqui. Eu vou tentar mutar vocês aqui um pouquinho. Não tô achando onde é que estão. Não tô conseguindo. Tá, vou botar aqui. Então, no boot. Quem é que não tá ainda? É que tem um botãozinho aqui que eu coloco todo mundo no mute, mas eu não achei esse botãozinho. Tá, beleza. Todo mundo em silêncio aí agora? Faltou aqui. Ok. Deu. Agora só eu falo, vocês me escutam então. Beleza. A pergunta é, vamos lá, do, tá? Deixa eu abrir de novo aquela parte para compartilhar com vocês aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Agora ficou um silêncio. Fiquei me sentindo sozinho agora. Tá. Olha só. Quando é que eu vou usar o do, tá? Se eu digo assim, por exemplo, she is my friend. She is my friend, ela é minha amiga. Para negar isso, eu vou dizer she isn't my friend. Eu quero perguntar, is she my friend? O que acontece? Esse verbo to be, vou botar aqui, ó, to be, ele não conjuga I be, you be, he be, she be, não é assim. Ele é irregular, é I am, you are, he is, she. Já desmutou o microfone aí, né?
Agora sim. Tá? She is, eu tenho aqui o verbo, ó. Ela é. Ela não é. E a pergunta, o verbo vai para frente para perguntar. Porque eles não conseguem, é uma questão cultural de muitos anos, né? Eles falam assim, ó. She's my friend, she's my friend, she's my friend. Você não vê expressão no rosto. O brasileiro, o latino, não tem isso. Ele vai falar assim, ó, ela é minha amiga. Ela não é minha amiga. Ela é minha amiga? Tudo tu vê na cara que tá fazendo uma pergunta. Tu sabe se eu falar, ela é minha amiga, eu tô afirmando. Ela é minha amiga, eu tô perguntando. No inglês não tem. Eles não costumam confiar muito na expressão. Então, eles costumam botar o verbo na frente. Costumam não, é assim, né? Coloca o verbo na frente para fazer a pergunta, aí a pessoa vê, is she my friend? Ah, tá fazendo uma pergunta. Não tem aquela coisa da entonação que nem a gente usa. Eles não confiam muito em entonação, vão mais na estrutura da frase. Isso é com o verbo to be. Com os outros verbos, aí que é, por exemplo, vou pegar alguns verbos aqui, ó. Vou pegar o verbo to, deixa eu ver assim, o verbo to like, vou pegar como exemplo. Vamos pegar um outro verbo, to speak. To speak quer falar. Tem dois verbos aqui, to like e to speak. Com esses caras aqui, eu não vou usar que nem o to be. Como assim, teacher? Por exemplo, ó, se eu vou dizer ficou minúsculo. I like, eu gosto, certo? Como é que eu não gosto? Ah, teacher, é assim, ó. Ficou minúsculo de novo. I like not. Não é assim. Eu preciso ter um verbo auxiliar. E esse verbo auxiliar é o do, no caso. I do not like. Eu sei que I like eu gosto, I do not like eu não gosto. Esse do, qual é a tradução? Ele não tem tradução. Ele só me diz assim, ó. Esta frase está no presente. Porque se eu tirar ele daqui e colocar did, olha só. Did. O verbo, a frase está no passado. I did not like, eu não gostei. Se eu tirar esse did e colocar will, I will not like. Ah, não vou gostar disso. Eu não vou gostar. I will not like. Está no futuro. Por isso que o mundo inteiro fala inglês. Porque tu troca um auxiliar, tu troca o tempo verbal. Se tu pensar no português, no francês, no italiano, o que acontece? Eu gosto, tu gostas, ele gosta, nós gostamos, vós gostais, eles gostam, eu gostei, tu gostaste, ele gostou, nós gostamos, eu gostarei, né? Você gostará, é meio estranho falar isso no futuro, mas tá? Aí sempre vai mudar a terminação. E aí é um horror. Imagina aprender francês, né? Um inglês aprendendo francês, é um horror para ele. Porque para ele vai colocar do é presente. Então, quem é essa pessoa que tá falando? Eles não se dão conta. Deixa eu ver. Então na Pelé também. Então... que eu não consigo ver quem é. Cara, treinamos. Eu não acho a pessoa. Eu acho que é Wesley. Na verdade, cara, eu tô... Wesley. Não consegui treinar por causa da dorzinha. Wesley, onde é que tá? Teacher. Wesley. Segurei. Aí, semana que vem eu vou ter que fazer gelo e cuidar. Aqui. Deu. Feito. Thank you. I like, então eu gosto. I don't like. É o do not like. É o presente simples. I do not like. Eu posso contrair isso aqui. Eu tiro aquele O, ponho um apóstrofo para dizer que está faltando uma letra e junto aqui. I don't like. E aí serve para todos os verbos, menos o to be. Todos os outros eu vou dizer. I don't like. I don't cook. I don't speak. I don't dance. I don't play. I don't study. I don't go. Tudo bem para vocês? Tá. E para perguntar, eu pergunto. Do you like? Perguntei. Você gosta? Do you like? Aqui também pergunta. Esse do na frente, se eu perguntar assim, ó, you like? Você gosta. Mas aí eu não sei se é futuro, se é passado, se é presente. Quando tem o do na frente, é presente. Você gosta.
Se eu botar did é o quê? Passado. Você gostou? Did you like? Tá no passado. Quero saber no futuro. Será que tu vai gostar, hein? Will you like? Tu vai gostar? Tá no futuro. Entenderam isso? E se eu perguntar ainda assim, ó, olha só. Would you like? Você gostaria? Would you like? Você gostaria? Então, esse would aqui é a terminação ia. I would go. Eu iria. I would dance. Eu dançaria. I would answer. Eu responderia. Então, mudou o auxiliar, mudou o tempo verbal. Conseguiu entender mais ou menos para que serve esse do aí? Ele serve principalmente para me dizer em que tempo verbal que a frase está. E no caso do do, sempre vai ser presente. Tu cuida que, por exemplo, tem também o verbo to do, que é fazer, né? Se eu digo assim, I do, eu faço. I don't do, eu não faço. E se eu perguntar, do you do? Opa, são temas. Você faz? Do you do homework? Tu faz o tema? Do you do homework? Vou botar aqui uma abreviação. Do you do homework? Tu faz o tema? Esse do só me diz que é presente. E esse do aqui é o verbo fazer. Você faz tema? Ajudou um pouquinho? E quando eles respondem, é uma pergunta, né? Eles respondem só yes, I do. Isso, vou botar um exemplo, tá? Vou fazer uma pergunta bem complexa aqui. Vamos pegar aqui, deixa eu apagar aqui. Vou botar uma pergunta aqui. Vou botar a pergunta assim, ó. Do you like to speak English? Do you like to speak... Opa. Do you like to speak English? Você gosta de falar inglês? É uma questão de ser curto e grosso. Yes, I do. Sim. Eu sim. Seria uma resposta curta. O que esse do está representando? Está representando tudo isso aqui, ó. Like to speak English. Para não dizer yes, I like to speak English, ele só bota a resposta. Yes, I do. Se fosse no futuro, will you like to speak English? Tu vai gostar de falar inglês? Yes, I will. Sim, eu vou gostar de falar inglês. Se fosse no passado, did you like to speak English? Tu gostou de falar inglês? Yes, I did. Sim, eu gostei de falar inglês. Eles encurtam a resposta para ser rapidinho. Yes, I do. Yes, I did. Yes, I will. Yes, I would. Tá? Usa só o verbo auxiliar. Ajudou, Arielle? Sim. E também tem uma dúvida. Eu não sei se é porque eu tô no início, mas as frases deles, em inglês, elas sempre vão ter um sujeito e o verbo, assim, eles não têm... Não. Tem gente que coloca o verbo direto, sem ter um sujeito, eles estão sempre ligados. Porque é aquilo que eu falei no início antes, né? Quando eu conjugo o verbo, por exemplo, eu vou conjugar o verbo gostar, né? Vou dizer I like, you like. Vou botar aqui they like. Olha só. We like. Não muda nada. I like, you like, they like, we like. Eu gosto, tu gosta, eles gostam, nós gostamos. E o like não mudou nada. Por isso que quando eles vêm para cá, eles começam, eu gostar do Brasil, o Brasil ser muito bonito. E para eles o verbo não vai mudar. Mas muda, né? Para nós a terminação muda. E através da terminação do verbo, eu sei quem é que está falando. Por exemplo, gostei. Quem gostei? Eu. Porque o a é da primeira pessoa do singular. Se eu digo assim, gostamos. Quem gostamos? Nós. Eu sei que é nós. Agora, no inglês, falar like. Quem que like? Eu, tu, eles, nós? Não sei. Por isso tem que ter o sujeito. Muito obrigada. Ajudei de alguma forma ou não? Sim, agora eu entendi. Mesmo? Sim. Tá, legal. Mas se tiver dúvida, tu pergunta e não fica na dúvida. Teacher André. Diga. Benedito? Fala, ó. Gosta de pizza? Gosta disso? Gosta daquilo? No inglês não existe isso. Eu vou ter que sempre colocar you, they, para fazer a pergunta. Por exemplo, do you like? Do you like
a pizza. Tá, Eu não do posso like simplesmente perguntar, do you like pizza? Aliás, do like pizza? Não posso perguntar assim. Não, não. Porque eu tenho que saber para quem está perguntando. E aqui já me confunde. Ah. Do you like pizza? Tá pensando eu ou nós aqui, né? Porque do you pode ser vocês, né? Do you people? Do you like pizza? Ou do you like pizza? Pode ser os dois. Entendi. Certo? É que no Brasil a gente sempre, às vezes, olha para a pessoa e pergunta. Você gosta? Pergunta assim, gosta de pizza? Não fala você. Só olha para a pessoa e fala, gosta de pizza? Sim. Então, tem que ter o sujeito. Tá? Vai precisar do sujeito para saber. Tá, legal. Não tem uma terminação. Eu não sei se é você, se é eu, se é tu, se é ele, se é ela, não sei. Eu tenho que mostrar aqui. Ok? Então, do they like? Eles gostam de pizza? Se eu disser só gostam de pizza, tu sabe que é eles, né? Gostam de pizza? Gostam. Tu sabe para quem tá perguntando. Alguma outra dúvida aqui? Não. People? Nada de perguntinha? Não creio. Eu tenho uma dúvida. Quem tá falando? Vamos ver. Paulino, se engane. Se engane, diga. Sim, a pergunta era sobre o sometime. E às vezes vem escrito junto, às vezes vem separado. Então, queria saber. Sometime e? Sometime, tudo junto. Sometime. Tá. E também tem o sometime com S no final, né? Boa, vou botar aqui também. Sometimes. Beleza. Sometime pode ser separado ou pode ser junto. Tanto faz. Sometimes é sempre junto. Não, pode ser separado também. Sometimes é às vezes. Pode ser tanto junto quanto separado, tá? Não tem diferença. Mas eu normalmente vejo o sometime separado. Normalmente. Tá? E sometimes normalmente junto. Que é às vezes. Mas não tem diferença da frase. Não tem problema nenhum. Tanto um quanto o outro. Ok. Pensava que havia uma diferença. Não, não. Mas eu normalmente escrevo separado quando eu vou falar sometime. Uma vez, né? Sometime. E sometimes normalmente junto. Ok, valeu. No problems? Mais perguntas? Vamos lá. Que apareceu aí, de repente, lendo algum texto, alguma coisa, ou mesmo na aula? Eu tenho uma dúvida de um texto que eu estava lendo aqui. No N e nos... não sei como é que fala. Some. Eles têm o mesmo significado, tá? Daí no texto, algumas vezes eles usam N. Tá. Eu posso ser bem básico agora, tá? Porque eu sei que essa matéria é um pouquinho difícil, tá? Some e N. E também tu vai ver depois o no, tá? Esses caras aqui, aí os seus derivados, né? Sometime, depois something, someone, somebody. Todos os derivados seguem a mesma regra, tá? Então, assim, ó, eu vou botar um exemplo aqui, tá? Basicamente é isso. I have some books. Eu tenho alguns livros, tá? E I don't have any books. E vou perguntar: do you have any books? Basicamente, tá? Eu vou usar o N na negativa e na pergunta, ok? I have some books. Eu tenho alguns livros. Na afirmativa, alguns é some. Então, some é alguns. Ou algumas, aí seus derivados, né? N. O N, ele vai aparecer na pergunta. Então, vai ser na pergunta. Vou botar entre parênteses aqui. Normalmente, ele... Cadê? Na pergunta e na negativa. Significando algum na pergunta e nenhum na negativa. E o no, teacher?
que é o no? O no significa nenhum também. Só que daí, como é que vai aparecer essa frase? Eu vou dizer assim, ó, I have no books. Eu não posso botar don't know. Duas negativas juntas. Aí tu vai me dizer, ah, mas tu que gosta de Pink Floyd, tem aquela música, We don't need no education. Conhece, né? We don't need no education. Tá errado. Gramaticalmente tá errado. Tem um erro ali. Os caras eram burros. Não. Eles queriam realmente chamar atenção. We don't need no education. A gente não precisa dessa não educação. De nenhuma educação. A gente precisa de educação. É isso que ele quer falar. Que eles precisam de educação. Foi para chamar atenção mesmo. Então, tu não pode dizer we don't have no education. Duas negativas juntas se anulam. No português, não. I have no books. Eu tenho nenhum livros. Eu não posso dizer I don't have no books. Eu não tenho nenhum livro. Não dá para dizer isso no inglês. Tá? Então, ou eu uso I don't have any books. Eu não tenho nenhum livro. Ou I have no books. Tá? As duas estão certas, tanto faz. Só que o some na afirmativa, any na negativa, ó, tem que ter o don't aqui, e na pergunta, do you have any books? Tudo bem? Mais ou menos. Basicamente é isso. Depois tu vai avançar um pouquinho mais, porque o any, ele tem mais uma tradução. Se o any aparecer numa frase afirmativa, significa qualquer. Teacher. Diga. Cássia. Oi. Diga. No caso, não pode haver dupla negativa em inglês numa frase? Não. Ah, okay. Anula. Daí. Tá bom, se eu disser I don't have no books, então tu tem livro. Tá? Não dá para ser duas negativas. Tá bom, obrigada. No problem. Alguma outra pergunta aqui? Ainda com isso aqui, não? Não? Isso aqui vai aparecer, vocês vão ter essa aula aqui, tá? E aí vai surgir novas dúvidas e a gente fala de novo daí. O que mais? Nothing else? Cri, 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 cri. Tá, agora ficou um silêncio total, né? Very good. Então deixa eu só stop sharing here. Vou bater um papinho com vocês rapidinho, pode ser? Vamos ver quem fala comigo? Deixa eu escolher alguém. Quem que tá com a cara de que quer falar? Deixa eu ver. Alguém que não falou ainda. Ih, a Dinha disse que não ali. Nem pensar. Vamos ver quem já tá no nível 1 ou 2 aí. Vamos ver. Alguém? Natanael? Yes? Yes. Então fala comigo, Natanael. Hi. Hi. How are you? I'm fine, thanks. Fine, very good. Are you at home? Repete o negócio. Yes, of course. Are you in your house? Are you at home? Yes. Where do you live? What city do you live? I'm living in Bom Despacho, Minas Gerais. Minas Gerais, very good. Are you cruzeirense? Yes. Como é que vocês não ganharam do Inter, cara? Mas que barbaridade. Mas tudo bem. Até a próxima, né? Very nice. Torci para vocês. Ok. Let me see. Eu vi aqui, quem é que poderia falar comigo um pouquinho? Cidinha, can you talk to me? No! Ok. Vamos ver se tu criando coragem, tu vai falar comigo. Alguém? Maria, será que tu fala comigo, Maria? Yes or no? Não, vocês estão tudo com medo, mas que barbaridade. Deixa eu ver. Isabel, you talk to me, Isabel. Tá, peraí, deixa eu só tirar o mute aqui. Deu, pode falar. Opa. De novo, repete. Eu falo com você, ué. Peraí, é que a Isabel tá no mudo aqui. Eu vou tirar o teu mudo, tá? Deu. Agora sim. Não consigo te desmutar, por quê? Tenta falar agora, vamos ver. Eu acho que o microfone não está funcionando, eu não consigo te ouvir. Era para desligar, ligar o microfone dela. Eu acho que vou ter que ver se tu consegue ligar o teu microfone, não?
Ou talvez o fiozinho que está usando, de repente, ele não está funcionando, não está conectado, alguma coisa assim. Pode ser alguma coisa do tipo. Continua muda. Na próxima tu fala. Walter, falou que queria falar, é isso? Ok, teacher. What level, what module are you? Que módulo que tu tá aí, vamos ver. I'm study módulo 1, 2. I am in module 2. Really? And is it difficult? I don't understand. Is it difficult? Esse módulo é difícil? No. Easy? No. Do you speak English with your family? My daughter. Does she speak English? My daughter speak. We talking. And how old is she? She's 33 years old. 33 years old. Very nice. And what does she do? What is her occupation? What's her profession? She is working in marketing. Marketing? Yes. Very good. That's nice. All right. Alguém mais gostaria de falar uma palavrinha aí? Caio! Vocês estão tudo com medo, mas que barbaridade. Mas ok. No decorrer das aulas, tá? Aos pouquinhos vão soltando, vão sentir um pouquinho mais de confiança, vocês vão falar. Vocês têm falado, eu vejo no grupo, eu não consigo acompanhar vocês no grupo ali. É muita gente falando, muita gente falando, eu só olha assim, não, estão conversando, estão tirando dúvida, estão ali, né? Uns dizendo, meu Deus, não estou conseguindo hoje, não estudei, eu estou estudando agora. Legal, continuem. This is very, very important, ok? Our time is over. Deixa eu só ver se tem, aqui no chat eu vi que tinha algum, de repente vocês não falam, mas deixa eu ver aqui. Olha que tá ótimo, também obrigado, tá? Para mim também. O N quer dizer o que na afirmativa? A Isabel perguntou. Isabel, N na afirmativa quer dizer qualquer. Se eu digo assim, what book do you want? Que livro você quer? What book do you want? Any book. Qualquer livro. Então, N na afirmativa quer dizer qualquer. Tudo bem? No caso de anybody, qualquer pessoa. Qualquer pessoa, qualquer um. Anybody. Qualquer um. Tá? Very good. A Isabel deu um thanks aqui. No problems. Eu tô te vendo, Isabel. Eu não sei onde é que... tá aqui. Já achei. Tava perdido, já achei. Very good. É que você tá com mudo, né? Não tem problema. Ok? Tendo dúvidas, botem no fórum. Semana que vem, eu não sei que dia que tá marcado o fórum de vocês. Não lembro agora. Provavelmente deve ser com a Laís. Já fizeram com a Laís no fórum? Sábado. É sábado. Tá, beleza. Então, o próximo vai ser com a Camila, de repente. Ok? So, it was a pleasure to be with you. Thank you for participating. Thanks a lot. Quanto mais pessoas aqui, sempre melhor, né? E perguntem. Aqui, quando vocês estiverem aqui, é hora de perguntar, tá? Tiver dúvida, manda. Mas não fica com vergonha de, todo mundo já sabe isso. Não. Pode ser dúvida de muita gente. Ok? Ficou gravado. Quiser ver de novo, é só entrar lá que vocês vão conseguir ver de novo depois, tá? Diga, Dinha. Eu perdi metade do fórum porque eu estava trabalhando. Vai ficar gravado aonde? Aonde eu consigo ver o comecinho? Eu acho que a Laís vai passar para vocês ali, onde é que eu preciso mandar para ela, aí ela vai e coloca no... como tá gravando aqui, ela tendo gravado, ela disponibiliza num... Eu não sei se você sabe onde é que tá ali. Alguém já viu o primeiro? Ela manda por e-mail. Ela manda por e-mail. Ela manda por e-mail? Então tá. Manda por e-mail, manda no WhatsApp, manda... Geralmente a gente recebe no e-mail depois. Então tá. Então vai ser por e-mail mesmo, ok? Eu tinha uma dúvida que eu tinha postado lá e deve ter sido no comecinho. Aí... Qual era a tua dúvida? Não, também não lembro agora. Deixa eu ver aqui, Sara, Cláudia... Essa aí, Cláudia Oliveira. Era a dúvida. Cláudia Oliveira? Tá aqui, então. Minha dúvida quando respondemos... eu respondi sim. Tá ali. Que é do... Porque aquela, na tua pergunta ali, do isn't, né? He isn't. Por que estava contraído não ser uma resposta curta? Porque é a negativa. Na negativa pode. Isso. Tá. Na afirmativa, não. Não posso dizer yes, he's. Não, é yes, he is. Tá.
É só por isso. Mas na negativa não tem problema. Não, negativa não. Tá. Ok, people? Thank you very much. Have a nice weekend. Bom final de semana para vocês. See you next time. Vejo vocês na próxima. Bye, bye. And keep studying. Bye, bye. See you. Bye, bye. Bye, bye. See you later. Natanael. Oi. Eu moro em